A gente vai ter intervalo, claro, depois do Bernardo Melo Franco, que já está conosco, já está lá no estúdio do Rio de Janeiro. Boa tarde, Bernardo. Boa tarde, Cássia. Boa tarde, Sardenberg. Tava com medo de você me chamar de intervalo Melo Franco aqui. Jamais. Intervalo Melo Franco, já voltamos. Tudo bem, gente? Boa tarde, boa tarde aos ouvintes. O Bernardo, é o seguinte, a frase do ministro Padilha pegou mal, mas é boa, né? Dizendo que o PT continua na Z4, na zona de rebaixamento, né? Gleisi Hoffmann não gostou, soltou um tweet bem incisivo e, enfim, a situação no PT está meio complicada, né? Pois é, Sardenberg, sabe aquele ditado antigo, em casa que falta pão, todos brigam e ninguém tem razão? Acho que se a gente trocar a palavra pão pela palavra voto, dá para entender um pouco do que está acontecendo no PT. Tá faltando voto no PT, faltou voto na eleição municipal. E isso explica esse clima de ressaca eleitoral e de briga, de caça às bruxas no Partido dos Trabalhadores. Ontem o ministro Padilha deu uma série de entrevistas, ele é o articulador político do governo, ele é um líder importante do PT e ele fez uma avaliação realista ali de que o partido foi derrotado nas eleições e que o partido desde 2016 ele não consegue sair do Z4. Foi a expressão que ele usou. Z4, para quem acompanha futebol, é a zona de rebaixamento. O ministro é corintiano, já frequentou, enfim, conhece o verbete. Você não podia deixar passar não podia deixar passar essa provocação, né? E aí, ele, enfim, falou ali, fez uma avaliação realista de que o PT foi mal nas urnas e, se a gente olhar o mapa, foi mal mesmo. O PT, Sardenberg e Cássia, ele fez 252 prefeitos num país de mais de 5 mil municípios. O PT perdeu em cidades muito simbólicas, onde ele achava que ia tomar ou retomar o poder. Por exemplo, Teresina, no Piauí. O PT governa o Piauí há muito tempo, achou que ia ganhar a prefeitura da capital pela primeira vez, foi derrotado ainda no primeiro turno. O PT ficou fora do segundo turno em São Bernardo do Campo, que é o berço ali histórico do partido, das greves do ABC, onde o próprio Lula vota, e teve muitas derrotas simbólicas em grandes capitais. O gol de honra, assim, o prêmio de consolação foi Fortaleza. Então o PT conseguiu fazer um prefeito de capital, já é mais do que em 2020. E no cômputo geral de prefeituras foi um pouco melhor que 2020. Mas essa comparação é uma comparação ilusória, porque em 2020 o PT viveu o pior momento da sua história em eleições municipais. Em 2020 o PT estava na oposição, Lula tinha acabado de sair da cadeia. Então não tem nada a ver com um partido que agora tem o poder, está no governo federal, tem a presidência da República e mesmo assim não consegue ter um desempenho satisfatório. Se a gente pegar a lista dos partidos todos, o ranking de partidos por prefeituras, PT ficou em 9º lugar. Então, por isso que o Padilha falou em zona de rebaixamento. E a Gleisi Hoffmann, que é presidente do partido, não gostou, fez um tweet ontem bastante invocado, dizendo que faltou respeito do Padilha, que o Padilha insultou o partido. Ela repetiu isso na reunião fechada lá da executiva do PT e foi aplaudida pelos colegas. Então você vê que a presidente do PT e o ministro de Relações Institucionais não estão se bicando. Mas não são os únicos a brigar em público, inclusive, né? Ontem, durante essa reunião, pelo menos 2 dirigentes do PT fizeram críticas muito duras ao partido. O Washington Quaquá, que é prefeito eleito em Maricá, aqui no Rio, mas que é também vice-presidente nacional do PT, e o Gilmar Tato, que é secretário de comunicação e que voltou a dizer que teria sido um erro o PT apoiar o Guilherme Boulos em São Paulo. Ele acha que o PT tinha que ter lançado candidato próprio, etc. e tal. E aí teve também um bate-boca na reunião, porque o deputado Carlos Zaratini, que estava presente, também é da Executiva Nacional, disse, olha, ô Gilmar, não tinha um nome melhor que o Boulos. E na última vez que nós lançamos candidato a prefeito, em São Paulo, ficamos em 6º lugar, em 2020. E aí o ouvinte vai se lembrar... Que era o próprio. Não precisou ele dizer que era o próprio Gilmar Tato o candidato, né, que teve o pior desempenho da história do partido em São Paulo. Então, é uma lavagem de roupa suja em público que sucede esse mau resultado no segundo turno. Essa é a situação que o PT está vivendo nesse momento. E não é só olhar para trás. A crise que a gente está vendo agora nos jornais, nas redes sociais, tem a ver também com o para frente. Porque o PT tem diante de si 2 questões aí que são importantes. A primeira é uma sucessão no comando do partido. Está marcada para o ano que vem.
a Gleisi Hoffmann vai entregar a presidência do PT. E tem uma disputa interna ali entre o Edinho Silva, prefeito de Araraquara, que não conseguiu fazer a sucessora, e o deputado José Guimarães, que foi um dos cabos eleitorais ali do Evandro Leitão, eleito prefeito de Fortaleza. Então, tem um pouco essa disputa, o Guimarães tentando usar a vitória de Fortaleza como saldo a seu favor, mas o Edinho, a gente sabe que é o preferido do presidente Lula e, em geral, no PT, quando o Lula manda, os outros acabam obedecendo. E o segundo ponto, Sardenberg, é a questão da eleição para a presidência da Câmara, que também está aí no jogo, né? Quando a gente fala em eleição municipal, é sempre bom frisar, eleição municipal não é indicativo para a eleição presidencial de 2 anos depois. Então, tudo isso que a gente está dizendo não quer dizer que o Lula tenha mais ou menos chances de se reeleger, porque o PT foi mal na eleição para prefeito. Mas a eleição municipal ajuda a projetar o Congresso que vem aí na frente. E, claro, a gente vê como é que é importante, né? Quem tem prefeito tem deputado. E quem não tem deputado acaba na mão do Centrão. É isso que tem acontecido com o PT no Congresso. E o partido, pela segunda vez agora, não vai nem lançar candidato a presidente da Câmara, né? Está decidindo aí qual que é o mal menor, quem que ele apoiando vai ter menos dano, vai estar menos exposto à chantagem, à pressão, enfim, à fragilidade na sua articulação política no Congresso. Vem aí também, Sartenberg e Cássio, uma reforma ministerial. Então, muito dessa disputa que a gente está vendo aí nos bastidores tem a ver também com isso, os petistas tentando se colocar, a própria Gleisi quer ir para o Ministério e o Padilha, claro, quer se segurar nas relações institucionais. Bernardo Melo Franco, muitíssimo obrigado, Bernardo. Até a quinta-feira. Até quinta-feira. Boa tarde para vocês e para os ouvintes. Até mais, Bernardo. Bernardo Franco falando diretamente do estúdio da CBN no Rio de Janeiro. E agora...